Veículos e Velocidade te apresenta hoje um ícone do mundo SUV. Essas linhas retas do teto, caimento da traseira não deixam dúvidas que a gente está falando de um Range Rover Sport. E eu vou ter a honra de experimentar esse modelo. Quando a gente fala em Range Rover Sport, a gente sempre pensa na motorização a gasolina ou a diesel. Só que essa aqui está alinhada com o tipo de propulsão mais avançado que a gente tem hoje no mundo e que casa com qualquer região do país. Esta Range Rover é uma Range Rover híbrida. Essa Range Rover, então, ela tem dois motores. Um deles é o Ingenium SI4. Esse é um motor 2.0 turbinado que gera 300 cavalos. Essa potência toda está combinada com o motor elétrico que gera mais 104 cavalos. No total, a potência combinada dessa caminhonete é de 404 cavalos. Toda essa usina de força faz essa Range Rover ter um desempenho superior, inclusive, do que as versões a diesel. Eu vou explicar por quê. É porque o motor 3.0 a diesel de 6 cilindros acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos. E esta aqui acelera de 0 a 100 em 6,3 segundos. A grande sacada do motor híbrido é que ele consegue rodar até 50 km utilizando apenas o motor elétrico. Isso é ideal para os deslocamentos dentro da cidade, porque assim é possível rodar com a Range Rover híbrida sem gastar nem 1 litro de combustível em percursos curtos, por exemplo, para ir ao trabalho ou ao supermercado. Antes da gente andar com o carro, vamos mostrar como é que ele é por fora. Primeiro, os faróis são em LED. A assinatura Range Rover está aqui, um capô longo, uma inclinação do para-brisa formando esse ângulo bem marcado aqui com o teto, um caimento suave de todo o teto até a traseira e a última coluna bastante inclinada. Essa característica acompanha esses carros desde que eles foram criados. Aqui atrás, começando por baixo, são duas enormes saídas de escapamento. No centro da tampa está a assinatura da Range Rover. Nas extremidades, as duas sinaleiras em LED e na parte superior da tampa, esse grande aerofólio, tudo isso completa o estilo dessa caminhonete. Lá nos primórdios, a Land Rover percebeu que um carro 4x4 não precisava ser uma coisa tão rústica, podia também ter muito luxo. E é assim que a Range Rover vem passando ao longo de todas as suas gerações. Esses bancos aqui, dependendo da versão, podem até fazer massagem. O painel tem 3 telas de alta resolução configuráveis. Essa aqui na frente do motorista, ela pode ficar com o conta-giros, pode ficar mostrando também o carregamento das baterias, pode ter o mapa, como é a posição que a gente está agora, ou trazer informações do consumo do veículo, informações mais básicas também de computador de bordo, ou ainda colocar a mídia para cá e colocar informações de músicas e o som que a gente está ouvindo aqui dentro. Na tela da mídia de 10 polegadas, essa aqui no centro do painel, a gente tem as informações do GPS, a gente tem as informações também do rádio e é nessa tela em que a gente pode fazer o pareamento do telefone celular. Nessa tela central, na parte de baixo do painel, estão as 3 zonas do ar-condicionado, que a gente pode controlar justamente por aqui, posicionar qual é a velocidade do ar, a diferença de temperatura de um lado para outro e dá para controlar a temperatura para trás também. Tem a função dos assentos, nesse carro a gente pode climatizar os assentos, aquecer ou resfriar e tem opções também em que há até uma massagem.
Além disso, ainda tem esta outra opção em que a gente vai mostrar ou vai detalhar como é que o carro deve se comportar. Se a gente quer o modo Eco, se a gente quer utilizar o sistema de tração 4x4 desse veículo, também tem modos para areia, neve, tudo isso está dentro do sistema de resposta do terreno, que é o sistema 4x4 do Land Rover. É claro, se trata de um Range Rover, né? Se trata de um Land Rover, então por isso é óbvio que esse carro tem uma aptidão todo terreno. No caso desse teste, a gente não vai fazer nenhuma manobra 4x4 com ela, nenhuma manobra off-road. A ideia aqui é mostrar como é que essa Range Rover se sai no consumo de combustível, justamente porque ela é uma versão híbrida. Então a ideia vai ser a gente fazer dois percursos, um dentro da cidade, e eu vou monitorar o consumo para a gente ver pelo computador de bordo quanto ela está gastando, e um outro percurso na estrada para a gente também poder medir o consumo e a eficiência energética desse carro que tem a proposta e a propulsão híbrida. A gente está começando então o teste com a Range Rover híbrida e o primeiro percurso que a gente vai fazer é aqui dentro de Porto Alegre. A ideia é fazer, por enquanto, uma simulação urbana, até porque por se tratar de um carro híbrido, a gente imagina que ele vai ter um uso também urbano. Muita gente vai utilizar esse carro na cidade, até porque a expectativa aqui é que ele tenha um consumo de combustível menor dentro da cidade do que na própria rodovia, quando o motor a combustão vai ser mais utilizado. Tanto que a gente está, por exemplo, entrando aqui na Avenida Dom Pedro II, eu não passei de 45 km por hora, de acordo com o velocímetro desta caminhonete, e até agora eu não senti o motor a combustão entrar em ação. Por enquanto, todo esse percurso aqui que a gente está fazendo, de cerca de 1 km que eu já andei, eu ainda não acionei o motor a combustão. No painel eu tenho duas funções que eu estou utilizando agora, o velocímetro e também o monitoramento do consumo da bateria. Por enquanto ela está trabalhando no modo Eco, mas agora eu vou acelerar um pouquinho mais para a gente andar no limite da via, que é de 60 km por hora. E agora eu já senti o motor a combustão começar a trabalhar. Ó, vamos parar no sinal. Nessa pequena acelerada que eu dei justamente para a gente apressar um pouco, eu já senti que o motor a combustão entrou em ação. Vamos ver agora daqui para frente como é que ele vai se comportar. Eu vou acelerar um pouco mais e vou andar agora no limite da via, que é de 60 km por hora. Mas agora a gente já imagina que o motor a combustão já esteja sendo utilizado nesse momento. Só que tem uma característica nessa caminhonete que eu estou até me surpreendendo. A gente quase não percebe o momento em que o motor a combustão entra em ação, por causa do silêncio a bordo. O silêncio nesse carro aqui é impecável, é algo de outro mundo. O único ruído que a gente percebe aqui dentro é justamente a passagem do carro por alguma ondulação, por alguma divisória aqui no piso, no asfalto. O resto, o motor, é praticamente imperceptível. Vale lembrar também que esse carro ele tem avisos de ponto cego nos espelhos retrovisores. As pontas dos retrovisores eles me indicam quando um carro está próximo, está se aproximando, justamente para que eu não faça uma manobra e acabe provocando uma colisão. Quando eu saí da concessionária Top Car aqui em Porto Alegre, a gente estava com a carga da bateria em 80%. Agora a gente já está em cerca de 70% pelo marcador aqui que a gente tem no painel. Agora, o grande destaque deste carro está no consumo de combustível urbano. Ele adota o padrão europeu para marcação de consumo, que é de litros a cada 100 km. Então, quanto mais baixo ele tiver, melhor ele é. No momento, a gente está consumindo aqui 3,5 litros de gasolina
a cada 100 km que nós formos rodar. Claro que a gente não vai rodar 100 km nesse teste, mas esse é o parâmetro. Baixei agora para 3,4, 3,3 litros a cada 100 km de média. É uma média muito boa se a gente imaginar justamente o porte desse carro, porque ele é um carro grande, ele é um SUV enorme, com um motor de 400 cavalos de potência. E a prioridade para o uso da bateria é justamente para esses momentos em que a gente está agora. Trechos curtos, trechos urbanos, momentos em que a gente vai priorizar a bateria, o uso, ou seja, da eletricidade, em detrimento do uso do motor a combustão. Porque aqui dentro da cidade eu não preciso dar grandes aceleradas, não preciso de grandes retomadas. E é justamente aqui que faz a diferença de ter um carro híbrido. Quase saindo aqui então de Porto Alegre, e a gente vai entrar daqui a pouco num período rodoviário, e o balanço dessa voltinha que a gente deu aqui dentro de Porto Alegre, na região da Terceira Perimetral, zona norte aqui da capital gaúcha, é de um consumo de combustível excelente. 1,8 litros a cada 100 quilômetros. Isso equivale a uma média muito boa de consumo, principalmente em se tratando de um carro desse porte. Agora, em compensação, é claro que a carga da bateria, eu já gastei só nessa volta curta quase um quarto dela. Então, como eu disse no início, a prioridade do motor elétrico ele deve ser exatamente para quando há uma situação de uma volta rápida, né? Ou vai de casa até o shopping, vai para o trabalho, volta. Então é nessa condição em que ela vai ser mais utilizada, justamente porque a bateria ela não tem uma autonomia tão grande quanto se o carro fosse puramente elétrico, e nem mesmo os carros puramente elétricos têm essa autonomia. Mas o consumo é muito bom para um carro desse porte. A gente está aqui, ó, por exemplo, 1,7 litros a cada 100 km. A gente está saindo agora pela BR-116, vamos dar uma circulada pela Freeway, justamente para poder ver agora como é que ela vai se comportar no oposto, no momento em que eu vou usar mais o motor a combustão e menos o motor elétrico. No percurso de estrada, a gente já percebe um comportamento um pouco diferente já da Range Rover híbrida. O que acontece aqui? Eu usei a potência do motor a combustão até muito pouca, porque a gente quase não acelerou ela manteve sempre a velocidade. Então a prioridade aqui foi o uso do motor elétrico. Então o que aconteceu? A bateria acabou consumindo um pouco mais, mas eu vou agora sim acelerar mais um pouco o carro. Olha só, o motor já aciona e aí sim a gente consegue ouvir o ronco. Nós vamos andar nos 100 km por hora e aí com certeza ela vai utilizar o motor a combustão nesse momento. Já aumentou a média de consumo aqui. Se lá na saída de Porto Alegre a gente estava em 1,8 litros a cada 100 km, nesse momento aqui a gente já está em 3,2 litros a cada 100 km. Bom, e como é que funciona esse carro? Nós temos alguns modos de condução para essa caminhonete. Por enquanto eu estou usando o modo conforto. Eu tenho o modo Eco, que vai priorizar mais ainda o uso do motor elétrico, e também tenho o modo dinâmico, que ele vai ter condições, é claro, de dar respostas muito melhores para o acelerador. É o modo esportivo aqui da Range Rover. O modo dinâmico vai priorizar mais o motor a combustão, e eu estou utilizando agora, e já pude perceber inclusive que aqui no painel já mudou a maneira ali da visualização dos instrumentos. Ele já apareceu um conta-giros, e a partir de agora então eu posso monitorar qual vai ser exatamente o motor que vai estar funcionando. Por enquanto o conta-giros está no 0, porque o motor a combustão não está funcionando. Mas como a gente está abaixo do limite de velocidade, eu vou passar esse carro aqui na frente, ó. Já ligou o motor a combustão, já acionamos, estamos a 3.000 RPMs, mantendo o limite da via aqui nos 100 km por hora. E aí seguimos utilizando o motor a combustão nesse momento. Quando a carga da bateria desse carro estiver muito baixa,
ele vai detectar automaticamente que ele vai precisar do motor a combustão para impulsionar todo esse tamanho desse carro. E aí o que ele vai fazer? Mesmo que eu esteja utilizando o carro de uma maneira econômica, de uma maneira sem retomadas rápidas, sem grandes acelerações, ele logo vai acionar o motor a combustão para poder fazer com que a gente tenha autonomia e possa até regenerar a carga da bateria. Por enquanto, eu já gastei aqui mais da metade da carga da bateria. Estou com menos da metade da carga da bateria nesse momento aqui. Mas agora a gente está utilizando os dois motores, o motor elétrico e o motor a combustão. Nesse momento agora ele desligou o motor a combustão e a gente está rodando só no motor elétrico. E aí, mesmo eu rodando a 80 km por hora nesse momento, ela está andando ainda apenas com o motor elétrico. Para fechar então esse teste com a Range Rover Sport híbrida, bom, luxo e conforto, né? A gente não precisa nem falar, o carro é espetacular. A qualidade dos materiais aqui dentro, o silêncio a bordo é algo indescritível. É uma coisa que realmente a gente tem até que experimentar para poder ter uma ideia do quanto esse carro ele é luxuoso e é tão bem construído. O carro se agarra muito no chão, principalmente quando ele está com o modo dinâmico acionado. É o modo ideal para quem vai utilizar o carro em rodovia. E ele prioriza o motor a combustão nesse caso. O motor elétrico fica quando a gente está utilizando mais o modo econômico ou o modo conforto. Porque daí o carro fica mais suave, mais macio, não fica tão duro para rodar. Então o modo dinâmico ideal para estrada, para rodovia, e o modo conforto ou o modo eco ideal para a cidade. O detalhe é o seguinte, quando a gente começou a utilizar esse carro com algumas aceleradas mais fortes para poder fazer todas as imagens dessa reportagem, é lógico que o consumo dele aumentou. E aquele consumo de 1 litro a cada 100 km, 2 litros a cada 100 km, que era o que a gente estava tendo justamente quando a prioridade do uso era o motor elétrico, esse consumo aumentou bastante para 6 litros a cada 100 km. Mas é porque nós rodamos depois em rodovia, nós usamos muito o modo dinâmico e aí é claro que o carro mudou o seu comportamento, mostrou toda a força desses 400 cavalos de potência que ela possui e, claro, cobrou o preço por isso. Mas a grande sacada dessa caminhonete está justamente no fato de que a gente pode ter um baita de um carro econômico que é capaz de, em pequenos trajetos, não consumir nem 1 litro de gasolina e ao mesmo tempo ter potência e conforto para longas viagens. Vale lembrar também que a Range Rover é um híbrido plug-in, ou seja, quando ela estiver parada, pode ser conectada em uma tomada para o carregamento das baterias.